entrando. Olá, creators! Estamos ao vivo, tá entrando de novo, porque nosso convidado não conseguiu entrar. Vamos ver se ele consegue entrar agora. Sejam bem-vindos, quem tá chegando aqui agora. Faz tempo que a gente não faz uma live aqui no Instagram da Creators. Isso, agora chegou, agora chegou. Cadê o Paraíba? Eita, glória! Chegou? Aleluia, Brasil! Agora deixa eu virar a câmera aqui. Virou! Eita, glória! Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Paz do Senhor deles, tudo bem? Paz, quase que a gente não consegue, hein? Sabe o que é isso? É batalha travada. Batalha. Vamos culpar alguém, é o inimigo. Ele tá furioso, furioso. Eu vou mandar o link pro pessoal aqui do grupo. Me dá só um minutinho, calma aí. Deixa eu mandar aqui o link novo, porque a gente tinha mandado o link antigo. Vamos ver, vamos ver. Peraí. Live nova, live nova. Exatamente. Então, você lá e coloca no Creators aí pra mim assistindo daqui. Tá esfriando aí? Tomar banho. Tá muito frio? Eita, glória! Aqui já esfriou já. Aqui daqui a pouco eu tô pegando um manto aqui. Já mandei o grupo lá, eu já mandei o link no grupo. Tá em que lugar de São Paulo? Qual é o nome da cidade aí? Marília. Interiorzão. Marília? É. Eu tenho a minha família Taciba. Já ouviu falar de Taciba? Não, ainda não. Então, eles são de Taciba. É bem lá no interior mesmo. Parece que é divisa com Paraná, se eu não me engano. Que chique. É. Que chique. É chão. Bom. A Luana tá aí, a Luana. Luana tá reclamando. Ai, que demora. Tem uma galera aqui com a gente, ó. Tem a Marília, minha irmã tá aqui. O Davi Barros entrou, seja bem-vindo. A Thalita Parceiro. A Thalita é a Tata, aquela que tá lá no grupo, que começou falando dos unicórnios hoje. Hoje ela veio falando do unicórnio. Ela tá eu caí a rir, cara. Eu caí a rir, eu falei assim, essa interpretação vai matar um do coração, cara. Eu já passei logo pra frente, os pastores que estão aí no grupo se pronunciem, por favor. Aí pronto, aí pega uma brecha e vai embora, né? A Thalita, ela tá lá em Sombrio, Santa Catarina, assistindo a gente lá de Santa Catarina. Poxa, legal. O João Pedro é o João Pedro da Universo? Da ABLC, João Pedro. A Dani, chegando aqui também, a Dani lá do Ministério Apostólico Imersão, da Missão Apostólica Imersão, do Apóstolo Washington, lá em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Manda um abraço pro Apóstolo Washington aí. E príncipe, eu conheci o Apóstolo Washington. Conheceu? Amigo, ele almoçou comigo, ele teve o privilégio que você não teve. Ele almoçou comigo em Jurujuba, comeu uma peixada. Eu vi as imagens. Só que eu não fiquei com inveja não, só porque eu não gosto de peixe. Então tá tudo certo. Então não te encheu os olhos. Não. Agora se tivesse ido num rodízio de massa. Aí ia dar ruim. Quem gosta de massa é a Luana. Luana é que gosta de massa. Ela e Dayana. Eu tô sabendo. Glória a Deus. Bom, vamos então vamos conhecer um pouquinho do pastor Marco José, né? Pastor, o senhor tá onde? Fala pra gente aqui. Nós estamos em Niterói. Estava agora nesse momento aqui na minha residência, no Largo da Batalha. A nossa igreja, ela fica ali em Ingá, no bairro do Ingá, propriamente também no município de Niterói, né? Centro de Niterói. A referência boa ali é o Plaza Shopping, Praia de Caraí. E estamos pastoreando ali há 10 anos. É a comunidade do Estado. Comunidade muito boa, muito acessível, né? Com seus riscos, claro. Não deixa de ser uma comunidade, mas a gente tem feito um trabalho lá muito sério, muito eficaz. Sou o pastor Marco José, tenho 49 anos, casado com a missionária Cátia Vieira, a baixinha brava. Inclusive, ela tá me devendo uma salada. Ela disse para mim uma vez, quando eu fui lá, que ela ia fazer uma salada toda diferentona. Tô esperando até hoje. Não, esquenta a cabeça não. Quando você aparecer aqui em Niterói, a salada vai estar te esperando. Ela faz uma de alho poró,
top, hein? O Poró é sobrenatural. Fala até em outras línguas. Olha quem tá chegando aqui, ó, o Cris. O Christian Angel, que é da TV Missão Cidades, e ele tá lá em Fortaleza. Ele é de Fortaleza. Abraço. Então, Fortaleza está nos assistindo, né? É, Fortaleza. Tem a galera do Brasil todo aqui. Então, nós estamos pastoreando, tá? Eu sou oriundo da Assembleia de Deus, ministério em Maringá, o pessoal hoje chama ela de ADEM, né? Fui pastoreado 26 anos pelo pastor Alberto Serafim, meu pastor foi presidente da SEAD, da Convenção SEAD, por duas gestões, e aprendemos muito na caminhada, trabalhei muito na rua, muito evangelismo. Eu peguei a época, David, que era uma caixinha da Cicloton e um microfone de pandeiro. Evangelizei muito assim, fizemos muito ar livre na rua, 2, 3 pessoas no máximo. Hoje eu fico muito feliz de ver a mega estrutura, né, que os ar livres ganharam, né, a potencialização, muito bom, muito legal. O nome do curso tem sido divulgado com mais força. Temos muitas experiências na rua, né, que a rua nos dá muita experiência. E a gente aprendeu muito, David, muito, muito na caminhada. Eu me converti aos 16 anos de idade, e, como eu falei para você, me converti em 93, me batizei em 96. Foi quando eu nasci, né? Tá velhinho você, hein? 49 anos, né, David? 49 anos. Tá rodadinho, o cara ainda tá rodado. Tá né? rodado, cara. Pastor Roger tá entrando aí, ó. Um abraço pro pastor Roger. Um abraço, pastor Roger, um amigo. Muito obrigado por estar aí nos assistindo. E assim, a gente tem uma história muito vasta no Evangelho, muita experiência. Gostei e sempre trabalhei na rua. Quem me conhece, quem me assiste, sabe. Eu gosto muito de cultos ao ar livre, eu gosto de projetos. Hoje pela manhã eu subi um monte aqui no Cantagalo e encontrei, Deus é muito bom, encontrei a irmã da missionária Tatiana, você acredita? Pastora Fernanda. Conheci ela hoje lá no monte, ela me olhando. Eu falei, será que essa moça está me confundindo com alguém? Aí ela, não, pastor, eu conheço o senhor está no projeto lá na Itaoca com a minha irmã. Aí eu falei, verdade, de fato, estamos lá com a Tatiana até hoje, apoiando ela lá, né, mandando recursos para aquela obra e projetando. Então, assim, David, a gente tem uma história muito... eu fui criado na Assembleia de Deus, né, todos os rudimentos da Assembleia de Deus. Você me conhece, o assembleano no tutano, né, gosto da harpa, conservo os costumes ainda, não radical como era antigamente. Hoje eu não conseguimos ser tão radical, mas eu peguei a época da camiseta que não podia usar, não podia jogar bola, né? Que com muito carinho falo isso, tá? Com muito respeito aos meus pais, aos pais da igreja. Isso foi sadio por um tempo, foi conservador por um tempo. Eu peguei essa época, a escola dominical, os domingos pela manhã, 9 horas da manhã, consagração, David. A nossa consagração de obreiros era às 5 horas da manhã, filho. De 5 às 6, consagração dos obreiros no domingo. Tomávamos um café na igreja e 8h30 começávamos os hinos da harpa, 9 horas começava a nossa escola bíblica dominical. Então, essa é a história do pastor Marcos José. Né? Cresci dentro do conhecimento, busquei muito conhecimento, procurei conhecer a Bíblia como ela é, né? Sou bacharel em teologia, sou formado e aprendi muito também no campo, na prática, né? Fui para a rua, porque uma coisa é a teórica, outra coisa é a prática. Muitas das vezes a prática, a teórica não vai te ajudar muito, mas a prática é essencial. Então, a gente conseguiu conciliar isso, aprendemos bastante, ganhamos muitas almas para o Senhor, através desse conhecimento, foi muito bom, tirei muitas dúvidas de pessoas, né? Hoje mesmo, a nossa irmã estava com a dúvida, né? E isso é interessante, a minha busca pelo conhecimento, David, foi por isso, de tirar dúvida de pessoas, né? De esclarecer. Tem muitas pessoas com dúvidas, e eu achei muito interessante essa nossa live, falar sobre isso. A gente vai tocar em alguns pontos culminantes aqui no assunto, muito interessantes, tá, David? Primeiro, quero te agradecer por lembrar de mim, desse Paraíba aqui humilde, né? E a amizade que o céu proporcionou a nós dois é eterna. Eu quero sentar contigo lá no mesão, lá no céu, né? Olhando eu, você, Abraão, Isaac, Jacó, todo mundo conversando, batendo um papo, né? Legal.
A Eva e o Adão, eu vou dar um puxão de orelha nos dois, né? Que eles vacilaram, né? Deram mole, mas ainda bem que deu tempo de se É, né? recuperar, né? Mas vai levar um puxãozinho de orelha lá no céu. Tá certo, tá certo. Amigo, é uma honra ter você aqui conosco, né? Você é creator já, ó, desde quando a gente se conheceu. Muito plano, creator. Então, eu tenho um carinho muito especial por você, tenho um carinho muito especial pela sua igreja, pelo seu povo, né? O seu rebanho aí em Niterói. E vocês fazem parte da minha história, né? Da história da Creators. E para nós é muito especial a gente bater esse papo aqui. Bom, vamos dar um oi aqui para quem tá chegando. Tá chegando aqui a Dayana, a missionária Dayana Martins. Aí, Dayana Dayana é meu braço. Dayana é meu braço, minha perna, minha orelha. Dayana é a mulher que mexe, com a Ela finança. que faz as trans... É, Nós, a gente briga direto. Quer ver o pastor brabo? Mexe no dinheiro da receita. ó, quem tá aqui com a gente é a Amanda Daniele, ela lá de Minas Gerais, ela é da Jocum, né? É uma querida, tá com a tá em Abraço Minas aí, ajuda com aí, Minas. Pô, Gerais. top. Glória a Deus. A Ana Laura, você falou que você é assembleiano, né? E eu tô retornando às origens da Assembleia. Eita, Então eu tô em Marília, mas eu não tô desigrejado, não. Eu tô aqui congregando. Tô congregando não, na igreja junto com a Ana Laura. Ana Laura chega daqui, ela é da mídia lá da. cara. Pega ele, Ana Laura. Ensina ele a cantar os hinos da harpa, Ana Laura. É, Deus missão profética aqui com a gente. Então, tá sendo uma bênção. Glória a Deus por isso. Arruma Bom, vamos pro. um cantinho pra mim aí. Arruma um cantinho pra mim aí que eu vou aparecer aí, hein? Dar um brado nessa terra aí, hein? Então, nosso assunto de hoje, meu povo, vocês que estão aqui na nossa live, é o desafio de pastorear em lugares perigosos, né? A igreja que o pastor Marco José pastoreia, ela fica ali no Ingá, em Niterói, que é bem ali no comecinho da subida para o Morro do Estado, né, pastor? Isso. Então, e aí nós temos aqui algumas perguntas que a gente separou para a gente conversar. Eu queria saber quais são, pastor, os maiores desafios espirituais e emocionais que você enfrenta ao pastorear, né, na comunidade onde o risco ele é constante. Fala para nós. David, o que que acontece? Quando quando eu cheguei, eu vou te contar, Resolveu vou passar. falar sobre Ficou o dia inteiro em seu. isso. Agora ele resolveu passar. Entenda bem. Eu vou falar de mim, né? É muito bom contar experiências que a gente ouviu falar, mas melhor é quando a gente vive, né? Eu vou falar de mim. Quando eu cheguei na comunidade do Estado, eu cheguei debaixo de uma dificuldade muito grande, um espaço pequeno, era tudo desfavorável, né? Era o aluguel, eram os poucos dizimistas. Então a gente enfrentou muita dificuldade. Porém, no âmbito espiritual, eu aprendi muito. Por quê? Porque a igreja, ela é de fato o que diz Mateus 5, né? Nós somos luz. E eu comecei a perceber que ali na localidade, na comunidade do Estado, nós precisávamos de referência. Então eu comecei a ouvir, porque um líder, ele tem que ter bons ouvidos. E eu comecei a ouvir as aclamações de ter alguém que escute, de alguém que os auxilie. E quando a gente fala desse âmbito espiritual, pastorear é sentar para ouvir a ovelha, né? E tratar das suas áreas espirituais, porque não é só emocional. É muito bom você ir no culto, receber um abraço, isso é fundamental. Mas o âmbito espiritual, a liderança, ela exerce um poder de influência muito grande. Então, quando você compartilha de uma guerra com alguém, você fortalece a estrutura não só dela, mas da família. Então, no âmbito espiritual, a igreja precisa ser luz, precisa ter aspectos de luz, de orar, de entrar para a guerra. Por quê? Porque, por exemplo, você mesmo, quando deu um estudo lá na igreja, cara, você abriu um leque na minha mente. Quando você veio com um estudo falando sobre a origem da comunidade do Estado, que era um local onde guardavam escravos, cara, eu fiquei impactado com aquilo. Por quê? Porque o logo da nossa igreja
duas mãos quebrando a corrente. Então a gente entende que o mundo espiritual e o natural andam paralelo, se discerne, entendeu? Então, assim, eu pude perceber mais ainda que no âmbito espiritual a igreja tem muitos desafios. E a gente sabe, a origem africana, ela é envolvida dentro das comunidades, né? Os trabalhos que são apresentados. Então, a gente tem uma diversidade de religiões. Então, nós precisamos pregar o cristianismo, né, de uma forma gentil, educada, que a gente possa ganhar espaço, essa é uma meta, né, no âmbito espiritual também, mas não deixar de ser a igreja de Cristo. A gente não pode recuar, a gente tem que avançar. Então, assim, eu tive muita experiência, eu não nasci pastor, eu comecei a pastorear, tem 10 anos, e quando eu comecei a pastorear, aí vem as experiências, né? Pessoas muito afetadas no mundo espiritual, pessoas possessas de demônio, pessoas com vícios, preso a drogas, preso a alguns comportamentos carnais. Aí você precisa ter um conhecimento, David, para você entender o que Gálatas fala, o que é espiritual, o que é carnal, para você não se embaraçar, senão você se embaraça. Aí você vai fazer um propósito de oração por alguém que tem uma dificuldade carnal. E vai tratar como carnal coisas que são espirituais, né? Então, assim, é fundamental a igreja, dentro de uma comunidade, ser um pilar no âmbito espiritual. Pastor Marcos, como que se mantém em oração? Uma igreja, David, anda de joelhos. Que maravilha, que maravilha. E essa tem sido a perspectiva, né, de todo o cristianismo, né? Tudo começa na base da oração, do joelho, da intercessão. E eu lembro que você sempre puxa, né, da igreja esse movimento de orar, eu sei da sua responsabilidade, eu sei do seu engajamento na igreja no quesito da oração. E aí eu queria ver com você qual é a realidade em toda a violência que impacta o modo como o evangelho é pregado e vivido nessa comunidade aí do Morro do Estado. A violência. David, o que acontece? O que acontece, David? A violência, quando a gente fala do âmbito de violência, a gente fala também de política urbana, né? Uma política social. Eu vejo, tá? Hoje eu sou pastor, eu tenho jovens na minha igreja que são moradores da comunidade, e eu vejo uma dificuldade muito grande, eu vejo muita ausência do Estado. Então, isso proporciona oportunidades. Essa é a verdade. As oportunidades surgem. Por quê? Porque o poder paralelo, ele vai existir em todo o âmbito. Sempre existiu e sempre vai existir, né? Então, a gente precisa o quê? Trabalhar na consciência dos nossos jovens. Oferecer oportunidades, oferecer cursos técnicos, oportunidade de trabalho. Por exemplo, esse projeto Jovem Aprendiz. Cara, isso está tirando muito jovem, está ajudando muito a juventude. Tá? Eu mesmo tenho na minha igreja alguns jovens aprendizes que já estão trabalhando. Isso é muito interessante. O governo tem feito também um pouco. Pode fazer mais, mas tem feito. A gente também não pode só bater, né? Nós também temos visto resultados, né? A gente tem visto aí investimentos, mas eu acredito que se investir mais, maior será a pesca, maior será o resultado para constituirmos homens de bens. Então, assim, a dificuldade maior da violência na comunidade, e primeiro ponto é a ausência do governo, segundo ponto, o poder paralelo e as dificuldades, né, cara? É uma área muito carente. David, hoje em Niterói, nós temos comunidade, temos lares com casa de pau a pique, nós temos lares que é chão de barro. É inacreditável isso no século XXI. Nós temos casa hoje que não tem um fogão a gás, é fogão de lenha, tá? Falo por experiência vista e vivida. Então, isso para mim é assustador, entendeu? Para mim, isso é assustador. Uma cidade como Niterói, que tem que é conhecida como uma cidade de primeiro mundo, né? A gente conseguir encontrar essas dificuldades, então, para mim, isso é assustador. Porém, isso é uma realidade dos fatos, porque o governo ele não consegue chegar em alguns pontos. Eu consigo super entender isso. Aí entra o quê? As lideranças locais.
tá? As lideranças, principalmente, em especial, as lideranças evangélicas, são fundamentais para fazer essa interlocução. Eu acredito que se nós conseguirmos alinhar a política das lideranças evangélicas, mas lideranças sérias, não corrompidas, lideranças que não vão buscar vantagens próprias, que vão buscar vantagens para o próximo. Eu acredito que a gente consegue mudar um pouco isso aí, entendeu, David? Eu acho que se esforçar mais um pouco, se sentar um bate-papo, se parar essa guerra paralela do governo, de governos, eu acho que a gente consegue melhorar um pouco, entendeu? Melhorar. E como igreja, que o senhor acha que a igreja pode fazer mais dentro da comunidade? Não tô falando só da sua igreja, né? Mas na igreja no geral. David, eu acredito que o primeiro passo hoje, fundamental, é a unidade. Fundamental. As igrejas têm que se unir. Primeiro passo. Segundo passo, traçar planejamentos. Unidade, planejamento. Sentar, cada qual passar as suas necessidades. A gente olha muito para o lado do alimento. A gente tem que levar a cesta básica. Tá, mas aí a pessoa se alimenta e o vício que ela tem? E o filho viciado dentro de casa? E a filha que é presa a alguns comportamentos carnais? Como faz? E a área psicológica, quem trata? Eu acredito que a igreja precisa investir em psicólogos, tá? Fisioterapeutas. Tem pessoas que têm doenças corporais que são oriundas da alma. A alma está depressiva, o corpo corresponde. Então, eu acredito, David, que a igreja tem muito a se fazer ainda. Nós crescemos muito, avançamos muito. A Igreja de Cristo está de parabéns. Da era apostólica para hoje, nós avançamos muito. Porém, temos muito ainda a fazer, muito a cumprir, muito a avançar. Hoje a gente tem uma guerra psicológica. A nossa guerra hoje é mental. Pessoas atreladas a pensamentos negativos. Eu estava estudando um pouco sobre baixa estima. Tem gente que nunca nem ouviu falar, né? Tem pessoas que ela tem essa deficiência, baixa estima, nada para ela é suficiente. Ela se sente inferior a todos. É baixa estima ou é baixa autoestima? Não sei qual que é o termo correto. Eu falo baixa estima, então, mas vai bater tudo igual. Mas assim, só que a gente precisa entender que não é simplesmente cultuar e entregar uma cesta básica. É muito mais além disso. É sentar, é fazer um planejamento de visita, é aquele cadastramento, ver as necessidades. Então, a comunidade, ela pode sim ser alcançada pelas igrejas. Pastores que me assistem, vamos nos unir mais, vamos dar as mãos. Projeto é crescer. Reino, eu prego e reafirmo isso. A igreja não é minha. Nós, pastores, achamos que a igreja é nossa, e não é. Ela tem dono, é de Cristo. Nós somos mordomos. Nós servimos e temos que servir com excelência. E o pior, se servir ruim, ainda seremos cobrados. Sim, sim. E ainda dentro desse contexto, pastor, como que a Libertos por Cristo, né? Que está aí no comecinho do Morro do Estado. Como que vocês têm sido resposta aí para essa comunidade? O que vocês têm feito? Conta pra gente. David, a gente tem traçado alguns planejamentos. Hoje a Libertos por Cristo cresceu muito. Eu louvo a Deus por isso. Nós começamos muito pequeno. Eu fiquei 2 anos pastoreando 5 ovelhas. 2 anos pastoreando 5 ovelhas. Olha que experiência boa. E hoje a gente tem... hoje a gente vamos fazer 10 anos agora em novembro. Então eu fiquei 2 anos pastoreando 5 ovelhas. Então, assim, a gente cresceu muito, nós amadurecemos muito, ganhamos muitas experiências, mas hoje a Libertos por Cristo, a gente tem alguns projetos. Primeiro projeto nosso, já tem em prática, que é o café com os moradores em situação de rua, né? Isso é o nosso marco, né? Algo que marca o nosso ministério. A gente teve uma reunião agora há pouco tempo com o Departamento de Missões, e a gente está pensando em aumentar, estender o engajamento das pessoas na comunidade. Mas dentro desse projeto que eu te falei, a forma que você nos orientou, cadastrar,
ver as necessidades dentro do lar, para a gente orar especificamente, né? Fazer a intercessão adequada. E não somente a intercessão, mas também o apoio, né? O apoio emocional, o apoio psicológico, o apoio espiritual, porque nós costumamos demonizar tudo, né? Tudo é demônio. Tudo é demônio. Já Tudo é começou a live demônio. aqui falando Tudo é que demônio. o Pico estava furioso. É. Você vê que eu brinquei e falei assim, vamos culpar alguém, que é fácil culpar. Achar o culpado é fácil, pode dizer que foi ele, né? Eu conto uma parábola que eu ouvi de um pregador quando eu era jovem. Duas mulheres acordaram cedo, botaram o feijão no fogo para cozinhar, cada qual paralela às suas vizinhas, e foram cozinhar o feijão e foram para o portão fazer fofoca. As duas panelas explodiram. Aí elas gritaram, diabo, você acabou com a minha cozinha. Aí o diabo estava do outro lado da rua, gritou e falou assim, nem aí eu entrei. Não é nada. Então, assim, a gente costuma culpabilizar, né? E demonizar, porque é mais fácil do que resolver. Resolver dá trabalho. Exatamente. Então, a Libertos por Cristo, a gente criou um logo, né? Um grito de guerra. Né? 2025 é o ano da reconstrução. Amém. Então, esse ano a gente tem uma meta de reconstruir vidas. E eu glorifico a Deus, David, porque vidas têm sido reconstruídas na Libertos por Cristo. Esse ano foi um ano de muito crescimento, um ano de muito engajamento, coisas boas de Deus estão acontecendo, mas a igreja está fazendo isso. A gente está mapeando, localizando e sanando. Tá? Esse é o nosso projeto para 2025. É identificar, né, analisar e sanar o problema. E eu fico feliz que você comentou aí sobre reconstrução, né? E isso casa com aquilo que nós, inclusive foi um dos temas que nós falamos numa das aulas que nós ministramos aí na Libertos por Cristo, sobre Isaías 61, né? Quando o profeta ele declara que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, e aí ele vai falar, né, a motivação de nós termos o Espírito de Deus. Uma das coisas que ele vai falar é que nós estamos restaurando as cidades antigamente ocupadas, né, que foram destruídas de geração em geração, da pessoa, né, uma comunidade, uma igreja que ela é movida pelo Espírito de Deus, ela encara isso como uma missão, né, de restaurar, de construir os lugares antigamente assolados, né, que foram destruídos de gerações. Então a gente sabe o peso disso. E agora, tratando ainda de comunidade, né, o senhor já tem esse trabalho em comunidade há um tempo, você nunca se sentiu ameaçado, não, pastor? Como que você tem lidado com o perigo, né? É intimidador às vezes? Como que é? Como que isso funciona? Fala pra gente. David, eu falo muito isso, David, eu falo muito sobre isso. Tudo parte de um posicionamento. Quando você declara quem você até os teus inimigos, né, que eu digo no mundo espiritual, ele para te observar. Tudo é um posicionamento. Quando você mantém aquilo que você prega, eu acredito que fica mais fácil de se lidar com as dificuldades. Eu não posso dizer que sou sal e depois eu virar açúcar. Não tem como. Então, como eu tenho uma experiência vasta em comunidade, eu vim oriundo de Belford Roxo, eu nasci e criado em Belford Roxo, num bairro muito, muito carente na época, hoje está melhor, chamado bairro de Roseral. E lá a gente sempre lidou com o poder paralelo, sempre. Orei, muitos meninos, descia do monte, os meninos passavam perto da gente armado, cansei de estar orando. Quando eu levantar a cabeça, os meninos armados, eu levantava, ia lá e orar. Posso orar por vocês? Pode sim. Eu já, 16, 17 anos, me chamavam de pastor. Pode, pastor? Eu ia lá, orava, liberava uma palavra sobre a vida deles. Então, assim, uma experiência vivida. O perigo, ele acorda com você, ele dorme com você. Isso é fato. Você vai viver em perigo. A vida proporciona perigos. Mas você tem que crer que aquele que te chamou, ele te guarda, né? Como diz o Salmo, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Então o medo sim vem, mas eu particularmente, eu sempre fui muito abraçado,
A minha comunidade do Estado me abraçou muito. Sempre fiz muitos trabalhos, por exemplo, ar livres, né? E precisava do espaço público liberado, sempre recebi muito apoio. Eu tenho um amigo lá na comunidade do Estado, que é o Ricardo, ele foi presidente da Associação de Moradores de muitos anos, camarada de Deus, sempre me ajudou muito, o Josias, tenho muitos amigos, se eu for falar nomes eu vou esquecer de alguém. Mas eu tive uma experiência que eu queria compartilhar com você. Manda. Eu ganhei um rapaz para Jesus na comunidade da 600, aqui em Niterói, aqui na Mário Viana. O nome dele é Heleno, é um homem de Deus, um menino bom. E no dia que nós íamos começar um culto no lar dele, rapaz, teve uma operação policial. Eu estava com uma Kombi cheia de pessoas na comunidade do Estado, com guitarra para levar, com instrumentos para levar, para a gente começar o culto na casa dele. David, rapaz, a operação policial começou de manhã e o culto era 3 horas da tarde. Eu pensei, vai ter a operação, vai liberar. Justamente na casa do rapaz que eu ia fazer o culto, uma bala de fuzil acertou a janela da casa dele. Ele me ligou desesperado. Pastor, cancela, não vai dar. E eu botei a igreja. Aí entra a guerra espiritual. Aí eu botei a igreja para interceder. Todos que estavam na Kombi, ficamos em oração, com a Kombi parada, orando. E eu falei, no meu coração, eu falei, não vou desistir, não. Vou esperar o último momento. Até o último momento eu vou ficar. E ficamos lá. Aí daqui a pouco ele ligou. Pastor, pode vir. Pelo menos a polícia não está mais. Descemos, fomos para lá, fui lá ver onde acertou na janela de uma, que hoje é minha ovelha também, a diaconisa Glaucia, acertou a janela da casa dela, e ele falou para mim, pastor, isso nunca aconteceu aqui, mas nós já sabemos que eram ataques espirituais, né? Era um empecilho para o culto não acontecer. Enfim, fomos lá, cultuamos, glorificamos a Deus e o nome do Senhor foi glorificado. Então, assim, o perigo vai andar com você lado a lado. Meu Deus. Que situação, hein? Isso. Que situação. E conta pra gente, pastor, quais são as projeções futuras da Igreja Libertos por Cristo? Vocês estão ali posicionados no comecinho do Morro do Estado, mas vocês têm pretensão, o senhor disse que tem algum planejamento missionário de evangelizar o morro, né? E a gente acompanhou isso de perto. Mas qual que é o futuro da Libertos por Cristo? David, eu tenho um pensamento, tá? Eu quero até compartilhar aqui também, algumas ovelhas minhas mais próximas sabem. Eu estou orando muito a Deus para Deus nos dar um espaço no centro de Niterói, porque eu quero fazer uma projeção que a Paz e Vida faz. Eu acho muito lindo. A Paz e Vida, todo domingo de manhã, no centro de Niterói, eles recolhem todos os moradores de rua, tá? Eles anunciam, recolhem todos, levam para a igreja, tá? Eles assistem um culto lá pela manhã, e nesse culto eles dão uma senha que dá direito ao café e dá direito ao almoço. Vidas têm sido resgatadas. Isso, eu me maravilho com isso. Então, hoje, o coração do pastor Marcos é para um espaço maior, para a gente poder projetar isso. Eu quero cuidar de pessoas que a sociedade diz que não tem mais jeito. Eu quero ser como Davi, cuidar das malhadas, né? Das que ficam no fundo da casa. Eu não quero cuidar das que estão dentro e nem aqueles que estão na frente. Claro, se vier, nós iremos cuidar. Mas a prioridade são as malhadas. Inclusive, domingo, nós tivemos uma reunião de alinhamento com um projeto social nosso, a DLC, e a pauta tocada foi essa. Nós idealizarmos o espaço para continuar cuidando. Cuidar a gente já cuida, mas a gente quer continuar cuidando. Corte de cabelo, banho. Imagina, David, um morador largado, desprezado na rua, esquecido pela sociedade, pela família. Você pega ele, dá um banho nele, bota uma roupa nova. Lembra do filho pródigo? Lembra. Faz uma festa com ele. Eu amo a Bíblia por isso, que a Bíblia te dá recursos. É o manual. Só não faz quem não quer, né? É o manual.
Então, eu quero viver isso, eu quero realizar isso, é um sonho, um projeto que está no meu coração, eu sempre sonhei com isso. O meu sonho é que Deus me dê recursos para ter uma casa de recuperação, cuidar das pessoas, ajudar as pessoas. Eu costumo dizer que eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar o mundo de alguém. E eu quero que o Senhor nos use, nos habilite, querendo Deus, nos dando essa graça. Então, a projeção da Libertos por Cristo, David, é crescer para Glória, cuidar. Virou até um jargão, né? Crescer para cuidar. glória a Deus. E essa é a vocação do cristão, né? O cristão que pensa, né? Acho que a liderança que não pensa em trazer dignidade para as pessoas no sentido da transformação que o evangelho ele proporciona na nossa vida, né? Não que nós vamos... O evangelho nunca promete riqueza, prosperidade para ninguém, mas promete transformação de vida. Promete que a pessoa ela não vai continuar vivendo da mesma forma que ela viveu até aquele momento que ela teve o encontro com Cristo. Então, ter a igreja que pensa nisso, que motiva as suas ovelhas a buscarem outras ovelhas. Tem até um meme recente da a Camila Barros, né? Que ela fala, olha, só os atribulados. Eu quero só os atribulados. Aqueles que estão doentes, estão enfermos, você que está perfeito, não quero não, quero só os atribulados. Por causa dessa visão do que é a igreja. Eu queria abrir esse espaço aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o pastor Marcos. Thalita gosta de falar bastante, ó, Tata, Luana, a Zenira, bem-vinda. Tem uma galera aqui conosco. Enquanto ninguém pergunta, eu gostaria de ouvir mais um testemunho, pastor. Conta para nós um testemunho do que Deus fez, algo que te marcou muito aí na comunidade. David, eu tenho uma experiência, até queria compartilhar. Você sabe que eu peguei a Covid, né? Isso era até interessante pautar isso aqui. Boa. A gente ficou entubado 12 dias, para quem não sabe, e foram momentos muito difíceis, né? Foram momentos de muita oração, muita busca. Nós podemos ver a mão de Deus sobre a minha vida. Fui desenganado pelos médicos, os médicos ligaram para minha esposa, disseram que as medicações não faziam efeito. Foi quando teve que tomar a decisão de liberar a cloroquina, né? Nós ficamos internados do dia 13 de abril de 2020 até o dia 25, né? Em coma. Foi quando eu acordei pela manhã, no dia do meu aniversário, e eu pude ver a boa mão de Deus. Então, a gente tem uma experiência muito vasta do poder da oração. A igreja toda estava orando, David. O povo de Niterói estava clamando pela minha vida. Aonde você... Até hoje, quando eu vou pregar em alguns lugares, né, que eu ministro a palavra, tem pessoas que falam assim, eu conheço o senhor de algum lugar, eles falam. Aí eu falo, conhece sim, minha foto ficou estampada na internet aí, todo mundo conhece o Paraíba, todo cheio de fio, parecia até um homem elétrico, mas eu estava entubado. Não, verdade. Então, assim, eu pude ver a boa mão de Deus. Eu não sei se você tem um ente querido no leito de um hospital, eu não sei se você está orando por um milagre, mas creia que a oração, em Deus, ela é eficaz. Deus responde na hora certa, no momento exato. E, povo de Deus, saí de lá, fiquei um total de 22 dias internados, 12 dias entubado e mais 10 dias no CTI, né? E saí, David, sem sequela nenhuma. Eu fiquei com muito medo de pegar trombose, porque eu fiquei 3 dias e meio na cloroquina, tá? Hoje eu tenho uma certa dificuldade com um problema de pressão arterial, por causa da cloroquina, e também de glicose. Porém, tudo controlado, faço um acompanhamento médico muito, muito tranquilo, e os médicos me deixam tranquilo, que eles dizem que esse efeito, daqui a mais ou menos um ano, vai passar e vai ser liberado. Então, assim, Deus me permitiu entrar, né, nesse olho do furacão e me tirou de lá. Tá? Me deixou marcas do milagre, marcas de experiência. Eu sou um homem que eu gosto muito de desafios na oração, e para mim foi uma experiência muito bem vivida, né? Pessoas que estão me assistindo sabem disso. É um milagre que eu vivi muito tamanho, inexplicável. Às vezes eu falo aqui em casa que quando eu acordava, David, pela manhã,
eram muitas pessoas que morriam, que iam a óbito. A cloroquina, ela trouxe um impacto muito forte em muitas vidas. Pessoas que já tinham problema de coração não aguentava, o coração parava, né? Eu tive relatos de acordar, conversar com as pessoas do meu lado e as pessoas, poucas horas depois, iam a óbito. Então, assim, isso tudo a gente lembra. Então, eu posso ver que a boa mão de Deus nos guardou. Então, você que está nos ouvindo, eu tenho esse testemunho para falar para você. Não desista de orar. A oração é a chave da Glória a vitória. Deus, glória a Deus. Bom, fala pra gente um conselho, pastor, para quem tem um chamado de Deus e vive em comunidade, mas sabe que é chamado por Deus, que quem foi chamado por Deus sabe, né? Que recebeu esse chamado de pastorear e de repente está com medo de dizer sim ao Senhor, porque de repente vive num lugar perigoso, de repente vive num lugar onde não tem muita perspectiva. Qual o seu conselho para essa pessoa? David, um conselho, como eu falei com você, eu gosto muito de falar de mim, né? Eu gosto muito de falar o que eu vivo. Não tenha medo, tenha fé. Viva para Cristo. Entregue a sua vida ao Senhor. Viva de uma forma honesta, de um ponto, como diz a Bíblia, quando forem te acusar, que sejam mentira, que não seja verdade. Viva honestamente para Deus. Pastor, mas eu tenho muita limitação. Então, ore. Senhor, trabalhe nas minhas limitações. Faz comigo como fez com Neemias. Limitado, apenas um copeiro. A Bíblia não deu características que Neemias era um engenheiro. E nem um líder. Ele era um copeiro. A Bíblia é enfática. Ele era copeiro. Mas Deus fez ele ser um grande líder. Para mim, uma das maiores referências bíblicas é Neemias. Porque Moisés, ele foi preparado. Moisés ficou 40 anos dentro do Egito. Aprendeu toda a cultura do Egito. Moisés ficou 40 anos no deserto. Aprendeu a cultura do deserto. Então é fácil voltar para o deserto e conduzir o povo. É fácil. Mas você que nunca liderou ninguém, como é a voz de comando? Como é ordenar? Isso tudo na cabeça de Neemias era uma guerra. Mas Neemias soube lidar. Sabe por quê? Porque ele foi voluntário. A palavra que eu libero para você hoje, líder, você que tem um chamado, seja voluntário. Mas a voluntariedade não é o tempo que sobra, é o tempo que vai faltar. Uau. Porque voluntário não é dar a Deus o que sobra, é dar a Deus tudo. E o que sobrar, seja para você. Se sobrar. E não sobra não, tá? O tempo é todo comprometido para Deus. Que o Espírito Santo ministre o teu coração. Seja como Neemias, tá? Neemias, quando recebe a notícia, senta, chora, daqui a pouco ele enxuga as lágrimas, porque a gente não tem que chorar a vida toda. Eu não tenho que lamuriar a vida toda. Tem tempo para chorar, tem tempo para reclamar, mas tem tempo também para se levantar, se posicionar e ir adiante. O reino de Deus depende de nós. E vou te dar um conselho. Agora, nesse momento, tem vidas trancadas dentro de um quarto, precisando só de uma palavra sua, de uma live que você não faz, de um vídeo que você não grava. Mas eu estou preso. Que o Senhor solte essas amarras. Que o Espírito Santo desate esse nó. Porque vidas precisam de você. Eu tive uma experiência, David, eu preciso compartilhar isso aqui, no monte. Eu fiz uma live, essa live deu 1.000 pessoas assistindo. Eu fiquei impactado no TikTok. Só que o que me chamou a atenção, quando eu abri a live, o grito de uma moça com o nome de Vanessa. Pastor, hoje eu acordei pronta para tirar a minha vida. Eu não quero mais viver. Só ora por mim, porque pode ser a minha última oração. Eu e o Leandro, o rapaz que está me assistindo aqui, o Leandro. Eu vou falar para vocês que experiência linda que eu tive. Oramos por ela, desviada da casa do Senhor, liberamos uma palavra. Eu nunca pulei tanto no monte, nunca chorei tanto no monte como nesse dia. E Deus visitou aquela moça, restaurou a vida dela. Ela voltou para Cristo, David, pela live, do interior de Maranhão. Ela falou para mim que da casa dela para a igreja era quase 30 minutos andando. Ela não conseguia ir nos cultos,
Mas eu falei para ela, Deus preparou a internet, você foi alcançada por esse instrumento chamado TikTok, e por intermédio dele, tem um Paraíba falando contigo desse lado aqui, ó, de Niterói. Gravei lá do monte, mostrei para ela. Quando eu terminei de falar com ela, entra um rapaz com o nome de William, também desviado, voltou para Cristo. 2 almas para Jesus no TikTok. Então, assim, nada pode nos impedir de pregar a palavra. Paulo disse, a palavra do Senhor não está presa. Seja instrumento de Deus para essa geração. Seja voluntário. Essa é a palavra que eu libero para você. Cristo nos quer voluntário para ele. Amém. Né? E de todo coração, né? Entregue completamente. E é muito bom você falar disso, porque a gente fala sobre e tenta estimular as pessoas o tempo todo a serem essa fonte que jorra, né? Essa fonte, essa água que o outro vai beber, esse fruto, essa árvore que outros vão comer do fruto, né? Que a gente esteja sempre pronto para alimentar aquele que chegar até nós. Então, eu quero louvar a Deus pela sua vida, nosso querido amigo, e queria que você orasse por nós, orasse pela Creitos. Daqui a pouquinho a gente vai abrir o nosso encontro no Zoom, né, o nosso despertar criativo, o nosso time criativo da Creators, estimulando as pessoas a serem essa voz, essa resposta de Deus para o mundo, falando de lugares perigosos, lugares não tão perigosos, em todos os lugares onde nós estivermos, que sejamos essa voz, essa esperança para as pessoas, a representação do reino de Deus. Amém. David, primeiramente eu quero agradecer a Deus também pela sua vida, tá? Agradecer a todos que estão na live me assistindo, tá o Israel aí, Evangelista Israel, um amigo, Pastor Roger, Pastora Zenilda, tá aí, Luana, todos que estão nos assistindo. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Você, para mim, foi um divisor, tá? Deus te usou como um instrumento muito, muito profundo e muito afiado na Libertos por Cristo. Você conseguiu alcançar a vida das pessoas. Você tem uma habilidade muito dada por Deus de trazer o conhecimento, né? De trazer a veracidade do momento oportuno para Cristo. Porque nós somos cercados de muita teologia. Bom, sou teólogo também. Mas fica difícil entender. E você traz uma simplicidade. Essa simplicidade te conecta. É uma simplicidade que conecta. Então, assim, eu louvo a Deus pela sua vida, que você continue sendo esse instrumento de Deus na terra, que continue ensinando. Eu posso dizer que eu posso classificar você como um Eliseu, né? Uma escola de profetas. Eita, glória. Né? Amplia a tenda, que a porção de Deus seja sobre a tua vida, tá? Que Deus continue te usando de uma forma sobrenatural. E a todos que nos ouvem, seja uma noite de bênção. Também tem festa hoje na igreja, festa das equipes. A gente fez um retiro espiritual, Power, top, e hoje a gente está comemorando lá as tribos, festa das tribos. Vai ter muita comida, muita coisa, e crente come, né? Ó, eu vou te contar, hein? As festas da Libertos por Cristo. Ó, Luana já tá indo para lá, Luana. Tá Luana e Daiane indo para lá. Terrível, tá? Terrível. Essas meninas comeram 11 pedaços de pizza no evento, tá? São terríveis. Então, assim, quero louvar a Deus pela vida da Creators, tá? Foi um marco na minha vida conhecer a Creator, tá? Eu aprendi muito com vocês e aprendo. Sou muito feliz. E eu costumo sempre dizer, quem não senta para aprender não está apto para ensinar. Então, que essa geração, esse tempo, nós possamos ser disponíveis para o Senhor. Nós queremos orar nesse momento, agradecer a Deus pela sua vida. Deus te abençoe, tá? Oramos nesse momento. Senhor, nesse momento eu te entrego a todos os ouvintes, a todos que nos assistiram nessa live. Pai, que momento ímpar, eu quero te agradecer. Obrigado por esse instrumento. É um celular, é uma internet. Para muitos não tem muita eficácia, mas nós sabemos a importância que é conduzir a tua palavra. Como eu disse hoje cedo, não tem como ser pequeno quando tem a tua presença. Não existe ambiente pequeno quando tu está ali. Então, é grande, a proporção é tamanha, o alcance é incomparável. A tua presença, nesse momento, entra em lares, entra em vidas, entra em histórias, restaurando e mudando. E todos que têm chamado, todos que têm se dedicado, se abdicado, Senhor, para servir ao Senhor, que o Senhor dê um impulsionamento. Obrigado pela vida do David. Como eu disse, ele é um Eliseu dessa geração.
O Senhor deu a ele um troféu, uma habilidade tamanha, um cetro, um cajado, para instruir, para habilitar, para redarguir, para instruir, para capacitar vidas. Obrigado. Eu aprendi muito com esse homem. Que a tua boa mão guarde a vida do David, que a todos que o cercam, toma Cleitos em tuas mãos, que haja um crescimento tamanho, não para fama, mas para que o teu nome venha a ser glorificado. Pai, muito obrigado. Nos despedimos em paz nesse momento, que a tua graça nos guarde, nos livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, David. Eu já fico aqui na expectativa da nosso próximo bate-papo, né? Pode, mano. Na próxima vamos incluir alguns varões aí, ó. Tem Israel que está me assistindo. A galera. Tem o pastor José. Botar a galera aí para gente fazer um bate-papo, tá bom? Maravilha, querido. Deus abençoe, galera. Beijo com Deus. Beijo no coração. Deus abençoe, tá bom, filho? Gente, amém, querido. Obrigado. Amém.